muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimurê, o canal da cidadania. E aqui quero mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Moreira, tá? Você que quer assistir um jornal de qualidade, quer estar bem informado, todos os dias, 8 horas da manhã, de segunda a sexta, aqui na TV Quirimurê, canal 10.3. Você não pode perder, tá? E um abraço também para todos da Cuida e Amor. A Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de idosos da Bahia. Você que quer cuidar do seu idoso melhor, quer dar um tratamento carinhoso para ele, não pode deixar de conhecer a Cuida e Amor. Vai aparecer aqui o @, faça um contato, tá bom? Ao meu lado, Nestor Mendes Júnior. Esse cara é um amigo que eu gosto muito e acabou de escrever, acabou de lançar um livro chamado Bora Bahia! Não vou falar o resto não, mas Nestor, muito bem-vindo ao programa Reflexões. É com você. Olá, Michael, os amigos do Reflexões, da TV Quirimurê, um prazer estar aqui. O livro não é Bora Bahia, o livro é Bahia Minha Paixão. Bahia Minha Paixão, não tá vendo? Troque com Já negócio fiquei. Você já pegou o grito da torcida. Já peguei o grito, é fogo, cara. Mas foi lançado em dezembro aqui e no último fim de semana foi lançado em São Paulo. Então, é um livro dos 90 anos da história do Bahia, desde da fundação em 31 até 2001. Ainda não pega a mudança do Bahia para a SAF, né? E ainda é a história do clube tradicional fundado em 31, mas é bem completa a história, assim. É, né? Nestor, fala como é que surgiu a vontade de escrever sobre a história do Esporte Clube Bahia. Rapaz, é vontade de fazer alguma coisa pelo Bahia, né? E jogar era uma dessas vontades, mas, pô, meio perna de pau. Nem tanto, porque até era um zagueiro que passava a bola, mas não passava o adversário. E aí, como é que você tem uma certa habilidade com letras, eu sou jornalista. Aí eu disse, eu vou escrever a história do clube, né? Tem 2 períodos, tem um livro de 1940, Sim. De Haroldo Maia, e depois tem um no final dos anos 60, 70, início dos anos 70, que é de Nilton Calmon e Carlos Casais, 2 jornalistas que contam a história do Bahia, né? Então ficou um gap entre os anos 70 e mais ou menos os anos 2000 de não ter nada sobre o Bahia, né? De não ter atualização dessa história, que é uma história belíssima, né? Um clube fundado em 31, mas que tem uma trajetória de vencedor, né? Ele começa em 31 já ganhando o título, o primeiro campeonato que disputa, que é o Baiano de 31, e vai seguindo, o primeiro campeão brasileiro em 59, né? Primeiro clube brasileiro a disputar a Libertadores em 60, e depois bisa de novo em 88 com um outro título brasileiro. Então, é um clube que tem uma história local, regional, mas a partir de um determinado momento ele passa a ter uma dimensão nacional. Hoje é um clube de dimensão nacional e agora com a SAF ele passa a ser também um clube internacional, né? Está dentro do portfólio dos 13 clubes do Citigroup, né? Então, é uma história fantástica. Belíssima. O livro conta toda essa história de detalhes da fundação, dos títulos de 59, de 88, dos principais jogadores, dos principais jogos. Acho que está um livro bem completo. Da torcida, que também talvez seja não, com certeza é o principal patrimônio do Bahia, né? Garante a sustentabilidade do Bahia é a sua torcida. Mas, Nestor, conta pra gente como foi o processo de pesquisa. Olha, é um processo longo, né? E se você contar mesmo, né, ele levou uns 6 anos, mais ou menos, né? Porque você começa a acumular coisas, informações, e depois você parte para a redação mesmo, né? Que é relativamente a parte mais tranquila, a parte de pesquisa, de você... foram muitas pesquisas em arquivos de jornais, né? Muitas pesquisas também com muitas entrevistas com ex-jogadores, né? Eu consegui ainda chegar a jogadores da década de 40, que jogaram em 40.
jogadores da geração de 50, que é a geração campeã brasileira, a primeira campeã brasileira. E depois, já com o advento da internet, a internet também ajudou muito também, né? Mas, principalmente, a pesquisa é a parte mais difícil. Para você ter ideia, até hoje o livro está pronto, já foi para a rua e ainda aparecem coisas, aparecem novas informações. Novas histórias, né? E complementos, às vezes correções, que são erros que naturalmente acontecem. Mas também novas coisas. Se você deixar, é meio um saco sem fundo, né? Não tem fim, né? Você vai botando a mão e vai descendo e o fundo não aparece. Porque, e vai aparecendo coisas. Né? São histórias correlatas, uma vai puxando outra, né? Você vai tendo desdobramentos que são interessantíssimos, que às vezes são mais importantes do que a história propriamente dita, oficial, né? A história contada. Isso aí. Mas assim, fala pra gente quais foram os personagens mais marcantes desta tua história aí contada no livro. Eu acho que são as figuras que pensaram no Bahia, né? Que pensaram na criação do Bahia. O Bahia ele é fruto basicamente dos jogadores do Baiano de Tênis e da Associação Atlética, né? Que eram clubes que disputavam o Campeonato Baiano, e em 29 eles fecham o departamento de futebol, né? Eles deixam de disputar profissionalmente em 29. E aí esses jogadores ficam de bobeira, jogando amistosos pelo interior, disputando combinados, essas coisas todas. E aí alguém tem a ideia brilhante de fundar um clube, um novo clube, que seria mais ou menos com as cores da associação, né, azul e branco, e do Baiano, que é branco e preto, né? E aí nasce a ideia, começa no final dos anos 30, de 1930, começa as primeiras reuniões preparatórias, e aí eles sacramentam, né, decidem que as cores vão ser as da Bahia, né? Da bandeira da Bahia, né? A bandeira da Bahia, o nome da Bahia, né? Já existiam 2 clubes que já tinham o nome de Bahia na década de 10, né? 1910, já tinha 1920, mas que não prosperaram. Esse Bahia prospera porque basicamente é da união de 2 clubes, né? Não de 2 clubes, mas de jogadores de 2 clubes, que é a Associação e Baiano. Eram jogadores já tarimbados, com experiências de campeonato, já tinham sido campeões tanto na associação como no Baiano. E aí esse clube disputa o primeiro campeonato e ganha o título, né? Que é uma coisa assim absolutamente surpreendente. É como se você criasse um clube hoje e ele disputasse o campeonato e ganhasse. É muito difícil, né? Muito difícil. E o Bahia, por conta disso, de que tinham dois grupos já tarimbados no futebol, conhecedores do futebol, eles chegam no campeonato e ganham o torneio início e ganham o Campeonato Baiano. E aí começa, nessa primeira década de existência, eles ganham 6 títulos baianos, né? Então, deslancha toda essa história que dá nesses 92 anos de existência do Bahia, completa 100 anos daqui a 8 anos, né? 1931, que vai passar rápido. 2031, né? Uhum. É rapidinho, né? Esse processo é muito, muito rápido, né? E agora, numa nova fase, o Bahia já SAF, né? Com um grupo que é o Citigroup, que é controlado por árabes, chineses e norte-americanos, né? Que mistura. É uma mistura. É uma mudança de paradigma, né? Porque você passa a ter um clube global agora, né? Um clube com um investimento global, um investimento de talvez o maior grupo do futebol hoje no mundo, né? Com a gerência internacional, né? Não sei o que é que muda de fato, porque eu esperava mais coisas, mas o clube está aí. Mas a mudança não é imediata, né? Mas embora os resultados às vezes não coincidam com a mudança, nem com o investimento, mas já é uma mudança. O Bahia trouxe jogadores que talvez, se não fosse a SAF, não traria, né? Não conseguiria ter no seu elenco. Você
você tem tecnologia do futebol, né? Você tem uma estrutura global que pode muito ajudar, né? Você tem a captação de jogadores, tem uma série de coisas que ficava difícil você competir com os clubes do Rio, de São Paulo, e que agora você passa a competir, né? Porque você tem uma perspectiva do garoto entrar no Bahia e ir pelo mundo, né? O Manchester hoje mesmo está jogando a semifinal da Champions, né? Então, é do mesmo grupo. Então, você tem uma perspectiva de futuro para essa garotada moçada que tá faz chegando. uma diferença, né? O Bahia passa a ser um player realmente competitivo, até não só no futebol profissional, mas principalmente no futebol, na captação de novos jogadores, novos talentos. Vou pedir que você aguarde um minutinho aí, eu vou fazer um breve intervalo comercial. Na volta eu quero continuar com esse assunto aí. Fiquem aí, a gente volta já.